Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje aí com 3 notícias muito boas aí para a torcida do Vasco. A gente vai falar bastante aí sobre os últimos dias de preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro e também para a estreia da Copa Sul-Americana já na próxima quarta-feira, jogo fora de casa no Peru, né, lá na altitude. Então a gente vai trazer notícias importantes aí sobre essa reta final de preparação e também teremos a participação aqui do nosso querido jornalista Carlos Berbet e do nosso estagiário Gustavo Ribeiro, que vão estar aí trazendo, né, e abrilhantando ainda mais o nosso vídeo aqui, falando sobre outros assuntos importantes também que aconteceram aí nas últimas 24 horas no nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, primeiramente, quero convidar você, vascaíno, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho escrito inscreva-se. Vem fazer parte da nossa família que todo dia tem vídeo, tem informação para vocês aqui, sempre com exclusividade e em primeira mão. E quem puder dar aquela moral, né? Quem puder dar aquela força aqui, ajudar o nosso canal a continuar evoluindo, crescendo cada vez mais, peço que você não esqueça, primeiro, de deixar aquele joinha no vídeo e compartilhar o vídeo com outros amigos vascaínos aí espalhados pelo Brasil inteiro. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre essa reta final, né? Faltam poucos dias aí agora para a estreia do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco vai estrear jogando em casa, em São Januário, né? O jogo será no domingo, às 6h30 da noite, horário de Brasília. E aí ontem, né, acabamos tendo uma notícia que foi, obviamente, uma notícia boa para o Vasco, talvez não muito boa para o futebol brasileiro, que é a situação do Neymar. Neymar vinha treinando, vinha participando das atividades normalmente, aí se preparando para a estreia da competição, porém acabou agravando a lesão que ele tinha tido aí na semana, né, anterior ao Carnaval, né? Parece que num dos últimos treinamentos o Neymar voltou a sentir um desconforto muscular e agora a chance dele participar do jogo do próximo domingo caiu bastante, né? Realmente aí o Neymar foi testado novamente ali pela equipe de fisioterapia e de fisiologia lá do Santos, né? E parece que eles não estão confiantes que ele terá condições de retornar a tempo aí para a estreia da competição, né, jogando em São Januário, jogando aí contra o Vasco da Gama. Então, notícia muito boa, né? Não deixe de ser aí um reforço que o Vasco vai ter a menos do outro lado, né? Obviamente o Neymar, na minha opinião, hoje ainda é o melhor jogador aí do futebol brasileiro, com folga, né? Sem sombra de dúvida, o Neymar em campo traria muita dificuldade para o sistema defensivo do Vasco. E do lado do Vasco, temos notícia muito boa também, porque teremos reforço depois de 7 meses afastado, né? 7 meses ali se recuperando de uma cirurgia que ele fez no ano passado. O nosso o meia atacante Adson tá de volta. E eu vou falar para vocês, tá? Existe possibilidade do Adson beliscar uma vaga de titular aí nesse time, talvez não na estreia, talvez não no primeiro jogo, mas já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O Adson vem treinando muito bem, vem deixando uma impressão excepcional aí por parte da comissão técnica. Estão todos muito impressionados com a forma física e com a quantidade de massa muscular que o Adson ganhou nesses 7 meses, né? Parece que ele vinha se preparando não só treinando no Vasco, mas também vinha fazendo um trabalho aí externo, né? Parece que ele teria contratado um profissional, né, gabaritado para ajudar o Adson a voltar na ponta dos cascos. Então, notícia muito boa, né? E torço para que volte bem, volte sendo aquele Adson do ano passado, que realmente ali em certo momento do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, era a melhor válvula de escape ali daquele meio de campo do Vasco aí na última temporada. Então, Adson voltando, Coutinho treinando, né? Inclusive ontem a gente viu um vídeo, né, do treino do Vasco ali, o Coutinho e o Adson participando normalmente, né, os dois ali fazendo toda a parte de treinamento. Quem voltou a ficar um pouco afastado agora foi o Estrela, né? Parece que não terá condições
já de voltar no comecinho do Campeonato Brasileiro, né? E teremos aí o Tietê, também voltou a treinar, está participando das atividades. E agora fica na mão do Carille, né? Como ele vai montar essa equipe aí para a partida do próximo domingo. Pelo que a gente apurou, o time não deve ficar muito diferente ali. Léo Jardim no gol, PH na lateral direita e o Piton na lateral esquerda, dupla de zaga com Maurício Lemos, né? Finalmente começando o jogo oficial como titular pelo Vasco da Gama e ao lado dele João Vitor, meio de campo com Hugo Moura, Tietê, ou Paulinho, ou Jair, ou Matheus Carvalho, e ali à frente Nuno Moreira e o Felipe Coutinho ou o Garré. O Garré vem treinando como titular, né? Porém, a gente sabe que o Coutinho, bem fisicamente, vai retornar à posição. E lá na frente, Rayan e Pablo Verrete. Então, essa deve ser a escalação, esse deve ser o time ali comandado pelo Carille. E falar para vocês que, apesar das últimas apresentações do Vasco, tanto pelo Campeonato Carioca, nas derrotas contra o Flamengo e também nos amistosos aí contra a equipe do Maricá e do Boa Vista aí com 2 derrotas do time titular ali, eu tô confiante, cara. Eu acho que esse período de trabalho, essas 3 semanas aí de preparação, de intensidade, de mudanças ali que o Carille fez na equipe, podem e talvez devem surtir um efeito positivo aí para a estreia do Campeonato Brasileiro. Estreando bem, vai trazer moral, vai trazer confiança aí já para a sequência também da estreia da Copa Sul-Americana. Mudando um pouquinho de assunto aqui agora, vamos falar de mais um negócio que eu acho que está praticamente fechado aí, que é a saída de mais um jogador, atleta que chegou ao Vasco ano passado, custou caro ao Vasco, que é o Maxime Domingues, né? O Maxime Domingues aí custou cerca de 10 milhões de reais aí quando ele chegou ao Vasco ano passado de Portugal, e parece que o Vasco está conseguindo emprestar o jogador para o futebol lá do Canadá, né? Vai jogar no Toronto FC, um empréstimo até o final do ano com ali a opção de compra, caso ele venha se destacar, caso ele venha aí a atingir metas aí desse contrato de empréstimo, né? Jogos em campo, jogos como titular, assistência, gols marcados. Então o Maxime, infelizmente, não deu certo no Vasco, né? E pelo que tudo indica, já estaria de malas prontas aí para deixar o Gigante da Colina, né? Mais um que chega, né, sob o comando do Pedrinho e vai deixar o clube aí de uma forma bem rápida e sem destaque aqui na sua passagem pelo Gigante da Colina, pelo Vasco da Gama. Quem vai dar sequência aqui ao nosso vídeo agora, como eu falei, é o Berbet, Carlos Berbet, jornalista que trabalha aqui com a gente, e o Gustavo Ribeiro, que também trabalha aqui com a gente, nosso estagiário. Eles vão tocar em assuntos importantes, tá? Assuntos aí que também vão estar trazendo informações quentinhas para vocês. Então não vai embora do nosso vídeo, pedir para você não esquecer de deixar o like, de se inscrever no nosso canal, que é super importante. E agora eu vou deixar com vocês Carlos Berbet e Gustavo Ribeiro. Um abraço, tamo junto, até daqui a pouco. Fala, rapaziada do canal MCV Play e Mário Coelho Vasco. Hoje, eu, Gustavo Ribeiro e Carlos Berbet estamos aqui para comentar as últimas notícias do nosso querido Vascão. Temos muitas notícias, uma quentíssima que deve impactar a nossa estreia no Campeonato Brasileiro, esse jogo que abre o Campeonato Brasileiro em São Januário entre Vasco e Santos. Essa é a última notícia, vamos deixar para comentar na reta final, mas temos outros tópicos para falar, iniciando sobre São Januário, né? Esse tópico que a torcida já ouve falar muito desde dezembro de 2023, quando que vai sair a reforma de São Januário. Eu acredito que seja até uma autocrítica que essa diretoria tenha, que foi o maior erro até aqui em relação à promessa de que teríamos já a reforma esse ano. Acabou que não aconteceu, estamos no aguardo da venda do potencial construtivo, mas a notícia que saiu hoje do Diogo Dantas, do O Globo, seria a respeito da capacidade de São Januário. Seriam 57 mil espectadores para as partidas do Vasco, podendo aumentar para 65 em shows. Então, com essa notícia, São Januário passaria a receber shows também, assim como outros grandes estádios aqui do Brasil. A gente pode exemplificar aqui o Engenhão, o Allianz Parque. E a minha pergunta, primeiramente, o meu bom dia, boa tarde, boa noite para o Berbet, e perguntar a sua opinião. O que você acha que isso impactaria para o Vasco? Você acha que o Vasco perde esportivamente por não poder contar com São Januário? Você acha que isso poderia afetar a qualidade do gramado? Como que você vê São Januário podendo receber shows, né, depois da reforma? Fala, Gustavo. Fala, rapaziada aí que nos acompanha, dependendo do horário, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Já fica ali engatilhada, né? Mais uma vez juntos aí.
Cara, então, primeiro de tudo, eu fiquei um pouco surpreso, né? Acho porque a princípio não se falava da possibilidade de ter shows em São Januário, né? Depende como que vai ser feita essa administração. Aí a gente levanta as possibilidades, né? É o Vasco que vai administrar? Vai ser outra empresa em si? Porque se for o Vasco, eu acho que, assim, de forma geral, né, de maneira utópica, acreditamos que não vão tentar agendar, né, shows ali próximos a jogos do Vasco, né, para afetar o calendário ali, o cronograma de compromissos a cada ano, na minha visão, né? Eu, pelo menos, espero que seja assim. Aí, se for por outra empresa, aí realmente já fica um pouquinho mais complicado, né? Corre esse risco um pouco maior na teoria, é claro, mas nunca duvidemos dos dirigentes brasileiros. Mas assim, com relação à qualidade do gramado, né? De forma geral, os clubes atualmente que vêm utilizando os seus estádios, né, como palcos de shows, eles utilizam ali a grama sintética, né? E aí nós vamos para mais um eterno debate com relação, né? E aí, qual que é melhor, o gramado sintético, o gramado natural? Eu prefiro o gramado natural em boa qualidade. Agora é aquilo, se for um gramado natural mais assim, deixar a desejar, eu prefiro utilizar o gramado sintético. Importante para mim, você tem que priorizar, né, a qualidade do jogo. Então, a preferência é pelo gramado natural, mas dependendo de caso para caso, né? Agora, com relação a shows, né? Eu não sou muito fã de arenas assim, multifuncionais, podemos dizer, né? Porque hoje em dia os estádios na maior parte viraram arenas, né? Mas é aquilo, é uma tendência mundial, né? Aumento de arrecadação, inclusive. Então, assim, não tem muito para onde fugir, né? O Vasco hoje, eu até falei sobre isso no vídeo que eu gravei na última segunda-feira lá no Mário. De acordo com a diretoria, foi vendido os mandos de campo para o Mané Garrincha, tanto contra o Botafogo e também o Palmeiras, porque foram consideradas propostas atrativas pela atual diretoria, né? Cada venda de mando para o Grupo Metrópolis foi de 2 milhões de reais. Então, você somando ali seriam 4 milhões, e para esse jogo com o Palmeiras, no caso, teria um adicional de 500 mil caso uma meta prevista em contrato fosse alcançada, desse embate alcançar ali 50 mil de público, o que eu acho bem possível. Primeiro, pelo tamanho das torcidas de Vasco e Palmeiras serem nacionais, né, terem muita presença também em Brasília, e além disso, pela amizade, né, que existe entre as torcidas. Pelo menos eu não me lembro de registro de confusão entre as duas torcidas. Mas enfim, aí nós voltaremos àquela outra velha discussão. Além desse fato da venda dos mandos de campo para o Mané Garrincha, também tem isso pensando já no novo São Januário, o benefício esportivo e o benefício financeiro. E aí, qual que vai pesar mais na balança ali? Mas, de forma geral, sobre esse assunto, acho que é um pouco aí da minha opinião, e queria saber da galera também que está nos acompanhando, né? Tanto com relação, novamente, às vendas dos mandos de campo, né? Tanto dos jogos com o Botafogo, como também do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e sobre essa situação aí de shows, né? Ali o Vasco intercalando, no caso, na teoria, né? Sendo o Vasco administrando esse novo São Januário aí, como que vai coincidir, podemos dizer assim, tantos jogos com shows, se vocês agrada a vocês, né? Desde que não haja ali um conflito de datas, assim a gente espera, né? Até porque, por exemplo, com o Allianz Parque nós já vimos ali um desgaste, né? Com relação, principalmente a W Torre, com o clube, né? Que, poxa, beleza, a empresa nos ajudou a construir, mas a princípio seria um estádio de futebol e muitas vezes o Palmeiras precisa ir, por exemplo, para a Arena Barueri para poder jogar, né? Porque já tem um show ali agendado, então realmente acaba acontecendo em algumas situações conflitos de interesse. Correto, vamos para a próxima pauta, que seria a arbitragem, né? A arbitragem, que é um tema que a gente não curte muito comentar, né? Eu sou da opinião que qualquer árbitro
que a CBF escolhesse, seria no mesmo, assim, eu acho que o nível da arbitragem brasileira é muito similar por um lado negativo, né? Mas o árbitro escolhido para esse jogo contra o Santos foi o Rafael Klein. Alguma coisa a comentar, Carlos Berbet? Olha, Gustavo, a gente fala de arbitragem é chovendo molhado, né? A gente conta assim, acho dificilmente em uma palma de mão quem são os bons árbitros hoje em dia no Brasil, né? A maioria, assim, é bastante despreparada, né? Tem aquela questão, mais um velho debate, a profissionalização dos árbitros e tal, né? Então, assim, eu não sou muito fã do Klein, sabe? De forma geral, acho que teriam opções melhores, né? Mas, enfim, não tem muito para onde correr, né, cara? A gente só torce para que novamente ele, assim, como os demais profissionais, né? Os demais árbitros, que eles tomem, né? As melhores decisões possíveis, não apareçam tanto, né? Não sejam os protagonistas da partida ali acima das duas equipes em campo. Então, acho que é isso. É chover no molhado, é até ser um pouco ali repetitivo com relação à arbitragem. Com certeza. E agora para o tópico principal do vídeo, a grande notícia, né? A notícia quente do dia. A princípio, né, o GE tinha noticiado que o Neymar seria dúvida, só que agora na reta final do dia, o UOL postou que o Neymar será desfalque nesse confronto de estreia entre Vasco e Santos. E a minha pergunta é: isso é bom para o Vasco? Ou você enxerga de uma forma maior? Será que é ruim para o espetáculo? A gente não vai ter o confronto entre Neymar e Coutinho que tanto vendiam, né? Eu até comentei ao longo da semana nas lives, né? Que era o grande jogo dessa primeira rodada, né? Todas as emissoras fazendo uma propaganda muito forte em cima desse confronto entre Neymar e Coutinho, né? Vai acabar que vai ficar pro segundo turno, né, Berbet? Pois é, cara. Pro espetáculo, de forma geral, é triste, né? É chato, porque acho que muitos vascaínos também, além do fato de ver o Vasco, poder ver o retorno aí do Neymar ao Campeonato Brasileiro, mas vamos ter que aguardar, né, pro próximo ano, se Deus quiser, né? Tanto o Santos permanecendo, como o Vasco também na Série A, e é claro, o Santos também permanecendo aí. Quer dizer, o Neymar permanecendo no Brasil, né? Mas assim, como você falou, a mídia vendeu bastante, né? Inclusive a Record, em seu retorno, né? A transmissão do Campeonato Brasileiro já escolheu esse jogo em específico, né? Tinha ali uma pitadinha especial, não. Escolheu a dedo. Transmitir, exibir esse confronto. E além, é claro, teve um algo a mais ali por conta de Coutinho, Neymar e a amizade que os dois têm também, né? Mas o mais provável é que o que acabe acontecendo é que seja o Coutinho, né? O único a entrar em campo. A gente não sabe ainda, até porque ele está em processo de recuperação de um problema muscular também. A informação do UOL é de que o Neymar não vai ter tempo suficiente para se recuperar dessa contusão muscular que ele sofreu ali ainda durante o Campeonato Paulista. E bom, cara, pra gente acho que é bom, né? Acho que fica mais fácil. Mais fácil não. A probabilidade é um pouco maior aí do Vasco sair com os 3 pontos, porque mesmo ainda nesse retorno recente ao Santos, o Neymar já, é claro, é muito difícil você não se tornar dependente dele, a jogadas. É um nível técnico muito acima, né? Pois é, exatamente. Tem um dado aqui, né, dos últimos 6 gols que o Santos fez, contando até quando o Neymar não jogou na semifinal contra o Corinthians no Paulista, ele participou de 5 gols, a maioria deles em jogadas de bola aérea, dando assistência, né? Foram 2 gols, se não me engano, e o restante com assistência, seja cobrança de falta para a área, ou até mesmo cobrança de escanteio para gol do Tiquinho, né? Gol do João Schmidt tem aí no meio também. Então, não tem como, né, cara? Como você falou, acho que a dependência ali, a questão técnica é muito diferente, o raciocínio, e é claro, né? Ele, querendo ou não, é o dono desse time do Santos. Então, para o Vasco, no geral, é melhor, mas para o espetáculo é ruim. Queria saber de você também.
Cara, eu concordo com você. Eu acho que o time do Santos conseguiu fazer uma boa reformulação agora para essa disputa da Série A, né? Porque é um clube que subiu agora, muito impulsionada por essa vinda do Neymar, né? O Neymar trouxe outros jogadores com ele, mas no geral eu acredito que seja um time nada demais, assim, podemos dizer. Não é um grande time e o ponto de desequilíbrio era o Neymar, entendeu? Eu É acho que mais com ou a menos o que ausência. seria o Grêmio na época da época que tinha o Soares. Exatamente, boa comparação. Era um time comum com um ponto de desequilíbrio muito forte. Naquela ocasião você citou o Grêmio era o Soares e agora seria o Neymar. Então eu acho que a ausência do Neymar já tira metade da força do Santos, sabe? É, continuo acreditando, mesmo com a presença do Neymar, eu acreditava que o Vasco era o favorito para a partida. Eu acho que com essa ausência, esse favoritismo aumenta ainda mais. A gente sabe da força do Vasco em São Januário. Até adiantando para o pessoal do canal, a gente vai fazer um mano a mano entre esse Vasco e Santos aí para a primeira rodada. Eu acho que é um exercício muito legal, mas eu enxergo o Vasco com um favoritismo ainda maior com essa ausência do Neymar. Queria saber também de vocês aí vocês dos comentários, vocês vendo o vídeo. Queria saber se vocês comemoraram esse desfalque do Neymar ou ficaram chateados porque queriam ver o Neymar em São Januário. Fazer aquela zoação, né? Eu imagino muito que nesse jogo de São Januário ia ter um pessoal gritando Dedé, vai ficar no bolso do Dedé, né? Lembrando daquele jogo de 2011 que foi muito icônico. Ia falar da Bruna Marquezine também, já que ela é torcedora do Vasco, inclusive, né? Então, Te ia falar que vir essa a eu nem familiar, né? sabia. Ela é torcedora do Vasco da Gama, do gigantesco da colina. Então, pô, quem sabe já poderia aproveitar e chamá-la, caso ele estivesse presente ali para dar uma desequilibrada, né? Tudo é justo ali, né? Utilizar todos os artifícios. E você falando desse mano a mano aí, cara, vamos tentar trazer também colegas que cobrem o Santos, já estou aí em contato, inclusive, seja participando de live. Caso não consigam participar de live, vai ter um videozinho também que a gente vai pedir. Então é isso. Se puder participar dos dois, melhor ainda, maravilha. Mas, sendo um ou outro, é claro que nós vamos trazer aqui para vocês. Beleza? Então, acho que Tô é isso, né? empolgado para esse início de brasileiro, hein? Eu tô um pouquinho, eu não tô tão empolgado, já estive mais em outras edições, né, anteriores, mas hoje eu tô um pouco mais de cautela, assim, mais pés no chão, esperando para ver o que vai acontecer, até Mas porque, bate saudade, bate saudade. isso sim, de passar um pouquinho de estresse também, né, porque Faz bem, ultimamente faz bem. depende, né? Tem que ter o yin e yang na vida, né? Não tem jeito, não é só coisa boa. Mas, cara, enfim, eu fiquei um pouco impactado, assim, né? Você dizendo que vê o Vasco como favorito, eu acho que são duas equipes muito semelhantes em seu nível, na minha visão, com essas chegadas aí dos jogadores do Santos, tirando o Neymar, acho que equiparou bastante, mas assim, o Vasco é claro que vai ter o fator casa e vamos ver se vai conseguir fazer valer, né? Se vai ser eficiente ter ali São Januário e a torcida a seu favor. Então, conheço alguns vascaínos, inclusive, que teriam, né, um gostinho a mais de retornar a São Januário, não estavam tão presentes, frequentes nos últimos anos, mas com essa possível presença do Neymar, tiveram uma empolgação a mais para tentar ingresso para essa estreia no Campeonato Brasileiro. Então, quero saber o pessoal dos comentários, o que vocês acham dessa estreia, se vocês enxergam o Vasco como favorito para esse confronto. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, no MC Vasco Play e no canal Mário Coelho Vasco, para não perder nada disso que a gente falou, como o Berbert falou, ao longo desses dias aí que antecedem essa estreia. Vamos tentar trazer um jornalista que comente sobre o Santos, para a gente ter um debate mais amplo, também trazer esse mano a mano, que eu acho que vai ser um vídeo muito maneiro. Valeu, pessoal, até a próxima.